Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Já chegamos no terceiro e último bloco e estamos conversando um pouco sobre o início da igreja cristã, a escolha dos líderes, dos diáconos, feita pelos nossos líderes, apóstolos, para que servissem e ajudassem a igreja. E nesse momento nós estamos aqui discutindo sobre a sorte de Estevão, o que aconteceu com ele após ter sido julgado, ter sido rejeitado depois de um longo discurso. Pastor Gilson, pastor Choque estava falando agora há pouco sobre o forte apelo que ele fez. Olha, os vossos pais mataram os profetas, tal. E ele também estava aqui dentro de uma visão. Ele reforçava Jesus no santuário celestial. Você acha que o fato dele ter citado isso, Jesus no tribunal celestial, ali em pé, olhando para ele, fez com que o sumo sacerdote perdesse a paciência e rasgasse as suas vestimentas? Sem dúvida, porque ao dizer que ele via Jesus ao lado do Pai, isso era uma clara indicação, mais uma vez, uma pregação de que Jesus havia ressuscitado. E os saduceus não acreditavam, né? De que Jesus era o Filho de Deus, né? E de que esse juízo que estava sendo proferido sobre eles ali naquele momento, através de Estevão, que, como disse há pouco o pastor Choque, já não era mais um réu, mas um profeta de Deus, esse mesmo juízo também estava acontecendo no céu, né? Porque Jesus não está sentado, ele está em pé, né, no santuário celestial. Então, a ideia realmente de julgamento. O ensino de que, a partir daquele momento, por conta dessa rejeição tão clara, tão explícita, inclusive seguida de um assassinato, porque na sequência eles apedrejam Estevão, a nação de Israel já não seria mais a mediadora da salvação, né? Deus agora usaria todas as pessoas de todas as nacionalidades que se convertessem verdadeiramente ao Senhor. É o que a gente chama hoje de Israel espiritual, né? Não Israel como nação, ainda que é evidente todo judeu que se converte ao Senhor é bem-vindo a esse Israel espiritual. Mas hoje Deus não tem uma nação específica, Deus tem um povo que são os convertidos de todas as nacionalidades, que aceitam Jesus, seguem Jesus e anunciam Jesus. Essa atitude de Estevão perceber que ele seria apedrejado e continuar o seu discurso com intrepidez, com coragem, mostra a fibra espiritual que Estevão tinha. E a certeza que, quem sabe, em visão, ele estava vendo a Jesus mesmo ali, em pé, né? Ele estava em visão, vendo Jesus naquele processo de julgamento. E ele não retrocedeu o seu discurso. Isso mostra uma intrepidez absurda, né? De um homem como Estevão, não é, pastor Edson? Sem dúvida que aqui há uma aplicação para os próprios líderes daquele tempo. Deus julgava os falsos mestres e líderes de Israel. Porque o texto foi muito claro, aqui no verso 55, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. O que estava fazendo Jesus? Julgando. E nesse momento há um juízo emitido para esse povo. Em outras palavras, a teocracia de Israel estava chegando ao fim. E nesse momento crucial da história, nós podemos ver que Deus abre agora esse processo de salvação. Já sempre estava aberto para todo mundo, só que agora não tinha especificamente Israel como mediador dessa pregação. Agora, todo aquele que crê será salvo. Logo após, Deus teria outros planos para um remanescente, mas enquanto isso, Deus abriu e a pregação foi aberta para todo mundo. Naquele período, o homem que você gravou um curso bíblico recente a respeito dele, da sua vida, Paulo. Apóstolo Paulo, que na época Saulo de Tarso, é citado aqui então, nesse relato, pela primeira vez. Ele é citado como estando ali presente no apedrejamento de Estevão. Vocês acreditam que foi também por ordem de Saulo? Ele não só guardou as roupas dos que apedrejavam, as vestes, mas foi também por ordem dele. Os cristãos já viam a Saulo como um homem perigoso, de um temperamento difícil e potencialmente assassino dos cristãos? E o texto aqui diz, né? E Saulo consentia na sua morte. Ou seja, ele teve participação direta, né? Ele estava sendo cúmplice
concordando com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu não tenho dúvida de que ter presenciado essa cena de um indivíduo ser assassinado cruelmente, com o rosto iluminado, proferindo palavras tão lindas, porque Estevão morreu orando, né? O texto aqui diz, no final do capítulo 7, que Estevão disse assim, enquanto era apedrejado, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. E ainda disse mais, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Semelhante à oração de Jesus na cruz, né? Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o fato de Saulo ter visto Estevão com o rosto iluminado, sendo apedrejado, proferindo uma oração, proferindo, inclusive, clamando a Deus por perdão aos seus algozes, né, aos seus inimigos, eu não tenho dúvida de que isso tudo impressionou, impactou Saulo, né? E já, isso é tema da próxima semana, mas já quando ele estava lá em Damasco, cego, né, depois da visão de Cristo, eu não tenho dúvida de que naqueles 3 dias que ele ficou em jejum, ele se lembrou daquela cena, né? E ele deve ter pensado assim, poxa, como eu pude ter sido tão frio, tão insensível, tão duro de coração diante do que eu vi. Eu queria só ressaltar um ponto que eu me lembrei. Quando eu era garoto, eu me lembro da minha avó falando assim, que ela desejava, quando fosse morrer, ter uma boa morte. E eu me lembro que um dia eu perguntei para ela o que era uma boa morte. Ela me disse, filho, boa morte é quando a gente morre rápido e não sente dor. Meu desejo é ter uma boa morte. E ela teve realmente uma morte assim, né? Mas eu tenho certeza de que a morte de Estevão foi uma boa morte. E você me dirá, mas como assim? Foi apedrejado, quer dizer, morreu sofrendo tremendamente. A verdadeira boa morte não é necessariamente que morra rápido ou sem dor. É aquela morte em que você está em paz no seu coração e com certeza da sua salvação. Exatamente. Estevão, a despeito de ter sido apedrejado, ele teve uma boa morte, porque ele morreu vendo o céu, ele morreu orando, o seu coração estava tão em paz que ele morreu perdoando os inimigos que o estavam agredindo naquele momento. Imagine que coração em paz, Espírito né? de Cristo, né? Então eu não tenho dúvida de que Estevão teve uma boa morte, até porque morreu salvo. Exato. Isso que o pastor Gilson fala, pastor Edson, quem sabe algumas pessoas que estão nos assistindo agora estão no hospital, lutando com a vida, precisando de saúde, levando as pedradas da vida. Mas aquele que tem Cristo tem tudo. Amém. Não é? Mesmo que você esteja no limiar de perder a sua vida, continue confiando, continue olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Como disse o pastor Gilson, esta é uma visão benéfica, boa, daquilo quando a gente enfrenta o perigo da morte. É estar com Cristo, com a vida preparada nas mãos dele, não é, pastor Edson? Amém. E esta morte levou para um outro cenário maravilhoso. Porque até aí o evangelho não teria sido pregado em outros lugares, apenas estava limitado para Jerusalém. Até porque o Atos capítulo 1, verso 8, começa dizendo que o evangelho seria levado para todo lugar. E até aí não se tinha cumprido isso. Logo após da persecução do povo de Deus, depois da morte de Estevão, o capítulo 8, verso 4, menciona que houve necessidade de ser dispersos para pregar a palavra em todo lugar. Havia necessidade agora de ser dispersos. A oposição e a persecução produziu aí que eles se dispersaram por todo lugar. E essa dispersação ocasionou a pregação em outros lugares. Eu penso às vezes que muitas lições nós não aprendemos em paz, quando tudo está em paz. Às vezes chega uma enfermidade e nos ensina muitas lições. Às vezes chega uma aflição e nós temos que aprender na aflição algumas coisas que não aprenderíamos em tempos de paz. Por isso, muito importante que nós, em tempo de paz, possamos avançar e dar passos e fazer a vontade de Deus. Verdade. E não esperar ainda a aflição. Verdade. Quando os cristãos foram dispersos, pastor Gilson, como o pastor Edson estava falando, eles foram para poupar a própria vida, que temeram pela própria vida, mas eles foram como que sementes, não é? Sem dúvida. Sementes sendo plantadas por toda aquela região, sementes do Evangelho, sementes da verdade, e houve um crescimento muito grande do Evangelho, né? Em alguns momentos,
Paulo chegou a encontrar cristãos, mas nós nunca estivemos pregando por aqui, mas quem sabe um desses que eram testemunhas da morte de Estevão, chegou pregando naquelas localidades, né? O capítulo 8 fala sobre Felipe, né? Um dos pregadores que saíram, e ele prega em Samaria, né? Samaria era uma região desprezada pelos judeus, porque os samaritanos eram considerados judeus híbridos, né? Porque eles tinham se misturado com outros povos. Quando os assírios destruíram a cidade de Samaria e puseram fim ao chamado Reino do Norte de Israel, acredita-se que em 722 a.C., depois da destruição de Samaria, os assírios levaram para aquela região estrangeiros de várias regiões que se misturaram com os judeus que permaneciam ali. E daí a razão porque os judeus da Judéia, eles tratavam os judeus samaritanos com desprezo. Havia muita rivalidade, muito preconceito entre eles, né? Eu entendo que, a princípio, os discípulos de Cristo jamais imaginariam pregando o evangelho nas regiões de Samaria. Exatamente. Eram inimigos, né? Sim, eram inimigos, havia muita disputa, muita rivalidade. Mas agora Filipe vai a Samaria e Filipe prega, e essa pregação tem um resultado tão extraordinário que a Bíblia diz que Pedro e João vão a Samaria para conferir, né, se de fato as coisas estavam indo como as notícias chegavam. Eles se surpreenderam, né? Eles se surpreenderam. Porque não achavam que iriam ter resposta, né? Neles. Gradativamente, a mente deles foi abrindo para a compreensão de que, de Dessa fato... dispersão do evangelho. Isso, né? eles tinham uma missão mundial, né? Que ia muito além da questão da nacionalidade, de etnia, de tribo, língua e nação, etc. Eu acho que esse episódio, pastor Edson, mostrou que a missão da pregação do evangelho tem que ser mundial, como o pastor Gilson falou. Sem dúvida. Né? O início de tudo, né? E não tem que ser com preconceito. Nós, às vezes, podemos ter preconceito contra certo tipo de pessoas. Mas naquele tempo tinha muito preconceito, especialmente por os samaritanos. Havia uma história longa por trás disso, né? Alguns motivos porque eles odiavam tanto os samaritanos. Os judeus, depois de seu retorno da Babilônia, começaram a reconstruir com Neemias os muros de Jerusalém. E os primeiros em opor-se a essa construção foram os samaritanos. Isso criou uma tensão muito grande. Os samaritanos também construíram um templo para eles mesmos no monte de Gerizim. E eles disseram, como vão construir lá e Jerusalém não tem? Então, eles, tá bom, vocês sigam lá e nós aqui. Samaria se convertiu também em um lugar de refúgio para todos os foragidos. Aquelas pessoas que cometiam erros muito graves, saíam de Jerusalém e eram refugiados lá. Todos esses assuntos converteram a eles em Samaria um povo rejeitado. Havia muito preconceito, mas surpreendentemente eles foram aceitaram com muito carinho e com muito coração aberto o Evangelho de Deus. E por isso que Pedro e João vão para lá e para conferir isto. E exatamente aí começa um grande despertar e uma grande conversão entre os samaritanos. E graças a Deus que teve essa dispersão ali, né, do evangelho, porque eu não sou judeu, eu não teria tido o privilégio de aceitar o Senhor Jesus, não houvesse essa pregação maciça e corajosa desses amigos e irmãos da igreja primitiva que se dispersaram por toda parte. Então, Deus tinha um plano extraordinário para fazer o seu povo crescer em todo o mundo, né? Mesmo quando Deus permite a dificuldade, no caso deles especificamente a perseguição, o Senhor está enxergando lá na frente, né? Deus tem um plano, não só para beneficiar a sua igreja, porque é interessante a gente ver que os momentos mais difíceis para o cristianismo foram também os momentos em que os cristãos mais viveram plenamente a fé. Então a perseguição não só, no caso, fez bem para a própria igreja, mas também para aqueles que foram alcançados através da pregação da igreja. Sim. Romanos 8, verso 28, quando Paulo diz assim que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus está cuidando da sua igreja, Deus está dirigindo a sua igreja, e se nós formos fiéis a Ele, mesmo os momentos adversos serão usados por Ele para o nosso bem e para o bem de outros que serão alcançados pelo nosso testemunho de fé. E longe, né? Porque aí terminou o etíope, eunuco, terminou sendo impactado pela pregação de Felipe, para abrir a Bíblia, foi batizado e quantas bênçãos ele levou para a cidade onde ele estava. Aí começa então um grande despertar mundial por uma ação que Deus tinha já planejado. E creio que ali se pode dizer que foi um primeiro missionário enviado tão longe, né? É verdade, verdade, verdade. Bom, meus amigos, nosso tempo acabou, viu? Quero agradecer aí mais uma vez pela participação de vocês nesta semana aqui no programa Lições da Bíblia, por aquilo que estudamos, vocês que acompanharam em casa, a gente pôde entender que Deus dirigiu os nossos apóstolos a escolherem homens fiéis, um deles Estevão, que foi o foco da nossa conversa aqui. Que Deus nos dê, amigos, a vocês, a mim e a todos vocês que estão em casa, o mesmo espírito de fé e de fibra e de amor ao Evangelho que Estevão teve. Nós nos vemos aqui no programa da próxima semana. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos vocês.